Caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É noite de quarta-feira, noite de oração, noite de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero ler para você em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. É tempo de Natal, é tempo de boas novas, tempo de alegria, tempo de experimentar a paz que vem do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, ore comigo. Ó Deus, como é bom termos recebido essa boa notícia, que o Salvador chegou, que o Salvador veio para instalar aqui entre nós o seu reino de paz. Ó Deus, que o teu Espírito nos capacite a experimentarmos, a vivermos, a nos deleitarmos com a presença do teu reino aqui nesta terra, Pai. E sermos agentes de proclamação desse teu reino, ó Deus, para que o mundo seja alcançado pelo teu reino, Senhor. Para que as pessoas se engajem no teu reino e experimentem a paz, experimentem a salvação, experimentem a vida eterna que o teu reino oferece a cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela anunciação do anjo a pessoas diferentes. Muito obrigado, Senhor, pelas reações que mostram como nós podemos responder às boas novas do Evangelho. E que sejamos, ó Deus, motivadores para que as pessoas respondam bem a mensagem de salvação, a mensagem de boas novas. Abençoa, Deus, a casa dos meus irmãos que estão conosco nesta noite, assistindo esse vídeo, participando desse momento de adoração, de louvor, de proclamação. Abençoa, Deus, os seus planos para o final do ano, para o Natal, as reuniões em família. Que seja um tempo, Pai, de desfrute da paz, da alegria que o teu reino nos oferece, Pai. Abençoa-nos, Deus, com a alegria do Natal. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos estudando nas quartas-feiras os presentes de Natal. Naquela noite em que o anjo anunciou o Natal, naquele evento, no momento em que o anjo anunciou o Natal a Maria, a vinda do Senhor Jesus nos oferece presentes valiosos, presentes que têm a capacidade de nos aproximar daquilo que Deus planejou para nós na sua mente, como homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança. Então, lá no primeiro capítulo de Lucas, Isabel diz a Maria: bendita é você que creu. Ela diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. O que Isabel está dizendo a Maria e a todos nós é o seguinte: se você realmente crê no que o anjo disse sobre o bebê, se você aceita o que o anjo anunciou como a verdade de Deus, então você é bendita, você será abençoada. O que Isabel está dizendo a Maria e Lucas está dizendo a cada um de nós é: você crê que a maravilhosa ideia de Deus de encarnar em seu Filho aconteceu de verdade?
se você crê e deixar que este fato faça grande diferença na sua vida, deixar que esse fato seja o centro da sua vida, então você é bendito, você é abençoado, você pode ser totalmente transformado por Deus. E então, o Timothy Keller diz que quando abrimos o pacote de presente de Natal, encontramos Deus nos oferecendo vários presentes, que são vulnerabilidade para a intimidade, aquela disposição maior para os relacionamentos do que para a razão, do que para a certeza da ideia que se discute no relacionamento, vulnerabilidade para intimidade, aquela disposição de falar, tá bom, eu estou errado, me perdoe, vamos manter a nossa relação, vamos fazer com que esse momento de discussão, de diferenças, faça a nossa relação crescer, amadureça. Então, vulnerabilidade para a intimidade. Conforto para o sofrimento. Nós aprendemos na palavra de Deus e através do sofrimento de Jesus, através daquele momento do nascimento de Jesus, tão vulnerável, tão humilde, nós aprendemos que a palavra de Deus, que a salvação em Cristo, que a graça de Jesus nos prepara para termos capacidade de encararmos bem os sofrimentos e até entender que são elementos didáticos de Deus, elementos para nos ensinar, para nós amadurecermos, para nós crescermos. Também mais outros dois presentes, paixão pela justiça e poder sobre os preconceitos. São os dois últimos presentes que vamos pensar, nos quais vamos pensar nesta noite. Existem muitas pessoas nesse mundo que têm uma grande paixão pela justiça e uma compaixão imensa pelo pobre, pelo vulnerável, pelas pessoas humildes, mas não tem certeza alguma de que a justiça irá triunfar. Lutam, se esforçam, tentam amenizar o sofrimento dos mais vulneráveis, mas não têm certeza de que um dia essa realidade será transformada. Eles creem que se trabalharem duro, o mais que puderem, alcançarão alguma equidade e alguma justiça nesse mundo. Mas percebem que o resultado é muito pequeno. Então, para essas pessoas, não há consolo quando as coisas vão muito mal, quando as crises vêm e afrontam com muita intensidade. Mas cristãos apaixonados pela justiça, que amam a justiça, estes sim têm consolo, porque tem não somente uma paixão por justiça, mas um conhecimento e uma certeza de que a bondade de Deus está espalhada por essa terra e que no final da história a justiça de Deus vai triunfar. Que toda a injustiça será eliminada, que toda a injustiça será vencida, que vai acontecer a equidade que Deus planejou, que Deus idealizou para nós. A confiança na justiça de Deus torna a paixão por justiça mais realista e possível. Então, não deixe de ter essa paixão pela justiça. Jesus tinha paixão pela justiça. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós percebemos isso, que Jesus veio implantar nessa terra um reino de justiça dos quais nós somos cidadãos, do qual nós somos cidadãos. Um reino de justiça no qual nós temos a responsabilidade de anunciar e promover
e trabalhar pela causa daquele que é pobre. Não só pobre de recursos materiais, mas pobre de emoções, pobre de sentimentos, pobre que tem aquela pobreza de espírito por não confiar em Deus, que tem aquela pobreza de entender que a vida se restringe a essa dimensão terrena. Essa é a nossa incumbência como igreja do Senhor Jesus. Anunciar a justiça de Deus, proclamar a justiça de Deus, promover a justiça de Deus com atos de bondade e com a missão da igreja de anunciar o reino de Deus está presente aqui nessa terra. Também um dos presentes que recebemos é poder sobre os preconceitos. Finalmente, no pacote de presente de Natal está a capacidade. Nós recebemos a capacidade de nos reconectarmos com a parte da humanidade que é desprezada. Você já percebeu como estão centradas nas mulheres as narrativas de encarnação e ressurreição de Jesus? Percebe isso na palavra de Deus, no livro de Lucas, como as pessoas que naquele momento, naquele contexto eram marginalizadas, aparecem na história como protagonistas. Isabel e Maria, com fé, recebem a notícia com fé, com convicção, com alegria. Zacarias, o sumo sacerdote, com certa descrença. Os pastores recebem a notícia em primeira mão de um anjo que desce do céu e anuncia a ele. Então, você percebe que as mulheres e não os homens estão no centro dessas histórias, dessas narrativas do momento, dos momentos mais intensos da vida de Jesus, a encarnação e a ressurreição. E na morte também. Então, na história da ressurreição, por exemplo, quem foi a única pessoa no mundo que sabia que Jesus havia ressuscitado da morte, num primeiro momento? Foi Maria Madalena, uma ex-paciente de Jesus, com certo comprometimento espiritual e mental. É para ela que Jesus dá a ordem de levar a notícia da sua ressurreição ao mundo. Vai e diga aos discípulos que eu ressuscitei. Mulheres são as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado dos mortos. Na sua encarnação, a anunciação vem para uma mulher adolescente, do norte da Palestina, da Galileia, de Nazaré. Deus entra no mundo através do útero de uma mulher pobre, solteira, adolescente, judia. O primeiro grupo de reflexão sobre o nascimento de Jesus, que conjecturou ali teologicamente, tentando envolver suas mentes em torno daquilo do que estava acontecendo e do que aquilo significava, era Maria e Isabel. Sabemos que naqueles dias as mulheres não tinham qualquer status, elas eram marginalizadas e oprimidas. O testemunho de uma mulher, por exemplo, de um assassinato na corte, não valia de nada, era simplesmente inadmissível. Por quê? Por quê? Por causa de um grande preconceito contra a mulher. E os preconceitos sempre estão enraizados em medo. Então, nós podemos dizer hoje a nós mesmos, não estamos felizes por termos passado por tudo isso, por termos superado isso. Sim, mas aqui está o que temos que perceber.
Deus está deliberadamente trabalhando com pessoas que o mundo despreza, que odeiam pessoas que o mundo não gosta. Deus opta pelo pobre. Tem pessoas que odeiam essa afirmação. Mas o que o Salmo diz é: espírito quebrantado e coração contrito jamais desprezará o Senhor. E essas características estão muito mais presentes onde existe pobreza, onde existe humildade, onde existe reconhecimento de que eu preciso de algo além de mim. Onde tem mais reconhecimento de que eu preciso de Deus, eu sou necessitado, eu preciso do outro. Pessoas ligam aqui na igreja: pastor, eu preciso de uma cesta básica. Você pode me conseguir? Alguém me disse que o Senhor, que tem aí na igreja, que essa igreja oferece. O mundo precisa fazer isso. As pessoas precisam dizer assim: eu preciso de Deus. Eu preciso de ajuda. O meu coração tem um espaço vazio imenso e eu preciso de Deus. Eu não consigo dar conta desse espaço. Isso é pobreza, isso é humildade. E a falta de mantimentos, a falta de suprimentos materiais, queiramos ou não, em alguma medida, ela fomenta esse reconhecimento, esse entendimento do que nós somos. Então, as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus e da sua ressurreição são pessoas em quem o mundo diz que você não pode confiar. Pessoas que o mundo menospreza. Lá no primeiro século, olha, não confia em pastores que guardam ovelhas nas vigílias da noite. Não confie em estrangeiros que vêm do Oriente, que são pagãos. Não confie nas mulheres. E os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores de Belém. A estrela anunciou o nascimento de Jesus aos estrangeiros pagãos. O anjo anunciou o nascimento de Jesus à mulher adolescente. O Natal nos liberta da presunção de pensar que somos melhor do que o outro. O Natal está nos dizendo que nunca poderemos chegar ao céu por conta própria. Deus teve que vir até nós. O Natal nos diz que pessoas são salvas, que as pessoas que são salvas não são aquelas que se despontam através de suas próprias capacidades, de suas habilidades, de suas inteligências, de seu conhecimento, mas a salvação vem para aqueles que estão disponíveis ou dispostos a admitirem que são fracos, que são pobres, que precisam de ajuda. O Natal está dizendo para nós que precisamos cultivar um coração contrito e um espírito quebrantado. O Natal diz para nós que precisamos olhar para o outro com esse olhar alimentado por um coração contrito e espírito quebrantado e entender que somos iguais diante de Deus e que nossa incumbência no reino é abrirmos mão dos nossos preconceitos e anunciarmos a salvação de Jesus para aqueles que se dispõem a esse espírito quebrantado, a esse coração contrito. E que a salvação de Jesus nos cura dos nossos preconceitos. Estes são os presentes de Natal: vulnerabilidade para a intimidade, conforto para o sofrimento, paixão pela justiça, poder sobre os preconceitos. E você é abençoado se abrir esse presente e levá-lo em sua vida.
Se você fizer isso, tenha certeza, você será bendito, você será abençoado, você será bem-aventurado. Você será um homem, uma mulher transformado pela graça de Jesus. Uma noite de quarta-feira abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus.